que tem tanto médico ruim? Eu acho que você já deve ter passado no médico ou ter tido alguma experiência na sua família ou de amigos, onde você percebeu o contato com a medicina muito questionável. Estou falando, por exemplo, de condutas inadequadas, eu estou falando de ausência de tratamento adequado, estou falando às vezes, por exemplo, até de golpe. Mas muito disso revela o quanto a gente não tem pensado sobre a formação médica no nosso país. Vamos caminhar um pouquinho, conversar sobre isso? Tem uma questão que fica presente para mim, que inclusive que sou médico, residente, quase formado em psiquiatria, é de que maneira muitas pessoas uma vez já foram estudantes interessados. Estou falando, por exemplo, de pessoas que já pensaram em ser médicos, já pensaram em amar, honrar a profissão, que muitas vezes é vista como um chamado, só que às vezes acaba entrando num choque e não faz um trabalho bacana. Veja, uma coisa que eu tenho presenciado, e eu percebo isso, inclusive no contato com os estudantes, é que a realidade brasileira tem passado por alguns especificadores. O primeiro deles é que a gente tem aumentado muito o número de faculdades de medicina e a procura por essas vagas aumentou exponencialmente. Dados da demografia médica, publicados em 2025, mostram que a gente tem um aumento muito expressivo no número de médicos, mas continua sendo um aumento muito desproporcional. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, enquanto a gente tem muitos médicos na região de São Paulo, que chega às vezes até um nível maior do que muitos países europeus, a gente continua tendo em vários estados do Nordeste, até mesmo do Norte, números bem preocupantes em relação à medicina. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando também de um processo que diz respeito à formação profissional e inclusive a ideia de você ter uma carreira através do estudo. Veja, a gente cresceu e todo mundo escuta isso. Olha só quanta folha, estou nem mostrando para vocês, vou focar mais aqui embaixo. A gente cresceu de certa maneira falando muito da importância da gente discutir que a gente precisa fazer uma faculdade para garantir um emprego. A medicina foi por muito tempo considerada a profissão que garantia que você tivesse um emprego. Você ia sair não só bem formado, mas você ia sair com a possibilidade de um trabalho e, por consequência, também com respaldo social. Esse respaldo social vem muitas vezes também, você já deve ter visto, né? Aquela tia, tua vizinha que fala assim, ai, mas veja, sua prima foi prestar medicina, o fulano foi prestar medicina. E, de certa maneira, como se aquela profissão tivesse um valor social muito maior só pelo fato de ser médico. Eu acho, e eu tenho visto cada vez mais também, que parece que essas pessoas que estão procurando a medicina não necessariamente se sentem realizadas por ela. E muito disso entra num choque entre o que se diz respeito ao trabalho e o que se diz respeito em relação ao propósito e a forma como a gente lida com as vidas humanas. Por que eu estou falando isso? É que a grande questão é que a maioria dos médicos, hoje em dia, não estão satisfeitos com a sua condição. E veja, eu sei, e é óbvio para mim, né, que a condição médica ela é muito melhor financeiramente do que a maioria das profissões no nosso país. Então, por exemplo, eu sei de que o médico ele ganha na sua formação e na sua realidade um salário muito maior do que os outros profissionais. Só que ao mesmo tempo, se a gente for comparar a forma como está acontecendo o ajuste financeiro do salário dos médicos, não acaba acompanhando principalmente outros dados. Veja, pessoal, é óbvio que eu sei, novamente, que, por exemplo, um residente médico, ele ganha um valor de uma bolsa de R$4.000 por mês, que já é muito mais do que a maioria dos trabalhadores no país ganham. Só que quando a gente vai comparar historicamente, esse valor é praticamente o mesmo do que 20 anos atrás. E, além disso, a gente diz respeito também à forma como essas formações médicas ocorrem. Veja, para quem não sabe, quando a gente entra numa faculdade de medicina, o ponto inicial que você tem é a maneira como o currículo ele vai se estabelecer, principalmente através do currículo oculto. O que é o currículo oculto? O currículo oculto nada mais é do que uma formação onde você vai aprender certas coisas que elas não dizem respeito à grade. Ou seja, você vai aprender certas dinâmicas e que vão ser necessárias para você conseguir, inclusive, pensar como vai ser seu trabalho subsequente. Você quer um exemplo disso? Um exemplo bem claro disso é o trote. A gente sabe que o trote dentro das universidades no Brasil é um trote muito intenso, muito forte, mas que dentro da medicina ele tem um papel, inclusive, de estabelecer o poder hierárquico. A hierarquia é um segredo muito importante que a medicina guarda com chave de ouro para justamente manter o seu sistema funcionando
é um sistema de muita violência e de muita opressão interna. Eu acho que isso acaba, de certa maneira, internalizando um que às vezes as pessoas olham e chegam na medicina com um olhar muito romantizado e durante a sua formação tem que lidar, a aprender, a aceitar as coisas, a não indagar e inclusive ter uma postura passiva perante esses fenômenos. Eu gosto de dar como exemplo o fato de que é muito comum dentro da cultura médica você não falar que você não sabe, principalmente no Brasil, né? Então assim, você não fala que você não sabe, você mente a informação, mas você não fala que você não sabe. E isso, de certa maneira, é reforçado hierarquicamente desde o começo da faculdade, passando pelos residentes, passando pelos médicos e passando pelos chefes. E aí você vai falar para mim, pô Felipe, mas você está falando principalmente dessa geração nova, agora com esse número grande de faculdades. Será que isso também acontece com as pessoas mais antigas? A resposta é sim. Até porque tem muitas pessoas que não necessariamente seguiram um caminho na medicina com o qual elas se sentem satisfeitos. E por conta disso, elas também acabam desenvolvendo um certo grau de frustração, até por conta da maneira como lidam com o trabalho. E veja, pessoal, esse é o segredo para a gente entender por que os médicos acabam maltratando seus pacientes. É porque eles não enxergam necessariamente como pacientes, eles enxergam como um trabalho, já que a dinâmica de trabalho muitas vezes tem uma demanda também de tempo. Veja, trabalhar no Sistema Único de Saúde, principalmente na rede de saúde pública, é você trabalhar com metas. E da mesma forma como você às vezes tem meta de planilha, meta de venda e tudo mais, as pessoas têm meta de pacientes para serem atendidos, fazendo com que a gente tenha um risco maior de olhar a maneira como a gente vê o cuidado, a vocação e a profissão meramente como se fosse uma obrigação e algo a se fazer subsequentemente. E eu acho que é legal a gente pensar de que maneira a gente consegue desfazer esse processo. E eu acho que isso vai demandar várias camadas, as quais inclusive eu não tenho todas as respostas. Mas uma primeira delas é que, veja, agora, né, com esse problema de o aumento do número de médicos e o aumento desproporcional do número de médicos, o que a gente vai lidar é com o fato de que a gente vai ter o que a gente chama de reserva de mercado. Reserva de mercado e que a gente tem agora a dificuldade para você se tornar um especialista. Veja, não sei se vocês sabem como que se forma um especialista no Brasil, mas através da maneira mais tradicional é através da residência médica e de certa maneira através da residência médica que tem um processo seletivo que é um vestibular 2.0, basicamente isso. E que agora com as pós-graduações que fazem uma espécie de formação que a gente chama de lato sensu, o que a gente acaba acontecendo é que essas formações são caras e muito caras, fazendo com que só as pessoas que tenham dinheiro, que já tenham tido uma formação particular, possam de certa maneira usufruir disso. Então, o que eu percebo é que a gente tem agora sim ações afirmativas, a gente tem faculdades públicas mais diversas, pessoas mais interessadas, mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas que não estão interessadas na medicina, entrando nela, principalmente pela lógica mercadológica. A lógica de você não precisa fazer residência. Não sei se vocês sabem, mas tem uma piada de que médico que faz residência só faz residência quem não se garante no Instagram. Deixando bem claro que a ideia é que você pode trabalhar com uma lógica de mercado meramente pela lógica de produção de conteúdo na rede social. Até recomendo vocês olharem depois os influencers que vocês seguem para ver se eles realmente são especialistas ou só são pessoas que falam sobre determinados assuntos. Então, eu acredito que a grande parte desse maltrato dos médicos com seus pacientes diz respeito também à dinâmica que eles enxergam o trabalho deles. Porque eles se sentem desqualificados, alguns estão com sobrecarga de trabalho e alguns, de fato, não têm o afeto e a empatia necessária para exercer a profissão. E você vai falar para mim, pô Felipe, mas então isso quer dizer que você precisa ter uma prova, uma avaliação para a gente entender se a pessoa é qualificada ou não? Ó, vou ser bem sincero para vocês que eu não faço a menor ideia. Mas o que eu percebo é que a gente tem visto cada vez mais pessoas dentro da área médica sem de fato estarem pensando por que elas fazem aquilo. E muito também porque entra naquela lógica de profissão. Eu preciso ter uma profissão, eu preciso ter uma garantia de um emprego, de um trabalho. Então talvez se a gente tivesse uma sociedade que garantisse emprego e também opção de trabalho de outras formas, talvez a gente tivesse menos pessoas interessadas na medicina, tivesse mais valorização desses profissionais
e que a gente tenha um processo que seja mais de fato regional. Já que também um dado que muito acaba acontecendo é que as ações afirmativas e principalmente o Enem faz com que muitas vezes as pessoas de regiões mais centrais do país ali, principalmente São Paulo, façam medicina em outros locais, mas elas só vão voltar para o seu local de origem, né? Então a pessoa é de São Paulo, ela vai fazer medicina ali no Acre, ou em Rondônia, ou né, no Rio Grande do Sul, ou até mesmo no Ceará, mas depois ele vai voltar para São Paulo, o que de certa maneira fere todo o princípio da organização daquela instituição. E eu acho que também a ideia da gente pensar a formação médica como uma deformação também, onde esses valores, esses princípios, eles são distorcidos o tempo inteiro. E por último, que eu acho que é o ponto mais importante dessa reflexão, é que a gente olhar que, da mesma forma como as pessoas têm raiva do trabalho delas, quando você dá errado uma planilha ou quando dá errado alguma venda sua, as pessoas acabam ficando com raiva dos seus pacientes. Porque numa lógica onde você precisa do dinheiro e do trabalho para se sustentar, isso faz com que você, inclusive, perca a capacidade de olhar aquela pessoa como um ser humano que tem necessidades. E por aí vai.